O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre mulheres e o compromisso com a educação antirracista, com Ieda Leal, educadora e sindicalista. Eu sou Ieda Leal, sou sindicalista, sou pedagoga, especialista em métodos e técnicas de ensino, saí da faculdade, me especializei em Paulo Freire e fui trabalhar a alfabetização. Ao mesmo tempo que eu estava na universidade, eu pude me encontrar com o movimento negro e com o Partido dos Trabalhadores e me filiei. Na filiação, eu pude ajustar em minha atuação a possibilidade de eu conseguir continuar a minha história na luta, tanto na luta contra o racismo, na construção de uma sociedade mais democrática, e no partido me organizando para os pleitos eleitorais e para a construção de uma cidade possível para as pessoas, para as mulheres, para os negros, indígenas, quilombolas, para os idosos, educação, para quem participa da educação, né, no sentido de abrir as portas da educação infantil, continuar no ensino fundamental, no ensino médio e indo para a universidade. Então, eu pude ter a possibilidade de ter professores na minha formação acadêmica na universidade e esses professores terem se tornado prefeitos da cidade onde eu moro até hoje. E isso para nós foi não só apenas organizar do ponto de vista acadêmico, mas concretamente viver a cidade. Então, eu sou Ieda Leal, tenho 60 anos, sou mãe de 4 meninas e avó de uma menina. Eu sempre vou dizer que a minha melhor realização foi ter podido ganhar um presente, que é a minha neta, que hoje tem 7 anos, que é a razão das nossas existências como pessoas que acreditam no futuro. Como vocês estão observando, aqui na minha parede tem o Ubuntu e tem Escola Antirracista. E para construir essa escola antirracista, nós, mulheres negras, nos dedicamos muito, mulheres negras acadêmicas. Mas eu quero aqui agora dizer das mulheres negras, da contribuição nossa para a nossa sociedade. Então, eu vou dizer para vocês, e vou mostrar aqui um papel, que é escrito Educação, Soberania e Democracia. Que tem uma coisa que nós sempre lutamos, foi para que nós tivéssemos a possibilidade de termos uma sociedade absolutamente livre de qualquer tipo de violência e democrática. Porque a democracia nos leva ao entendimento mais sistemático e organizado de que a sociedade ela vai dar as condições necessárias para a atuação de cada ser humano. Então, quando a educação ela fica sendo para nós como o local apropriado para adquirir as condições para ajudar no desenvolvimento do país.
Então, a educação, nós, mulheres negras, temos um papel fundamental, tivemos um papel fundamental na conquista dos nossos direitos para termos educação para os nossos filhos e para nós. Né? Então, a chegada, após o nascimento dos nossos filhos, o crescimento dessas crianças, né, e a possibilidade de acessar a escola, esse instrumento que é político, onde nós aprendemos a ler, a escrever, reconhecer os nossos direitos e viver em sociedade. Então, para nós, a educação ela passa a ser libertadora no sentido de absolutamente nos ajudar a compreender o papel de cada um. Então, nós, mulheres negras, juntamente com as outras mulheres não negras, trazendo para nós a responsabilidade da irmandade com os indígenas, com a população cigana, as mulheres ciganas, com todas as outras populações, com o Brasil todo. Então, existe o quê? Um exemplo que Carolina Maria de Jesus nos deixa, que Lélia acentua no trabalho que ela tem, resgatando a academia para esse olhar racial e a presença de mulheres ou a não presença de mulheres nesses lugares de comando. Então, o que nós desenhamos nas nossas mentes, na nossa cabeça? Que nós, mulheres, precisamos, a todo momento, lutar todos os dias das nossas vidas para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade. E essa educação pública de qualidade precisa ter alguns elementos. A valorização da população negra, o reconhecimento que o país se desenvolve através da perseverança de um povo que insiste em lutar pela democracia e pela liberdade. Então, os ensinamentos de Beatriz Nascimento, de Zumbi dos Palmares, já disse, Carolina Maria de Jesus, de Sueli Carneiro, que está hoje aqui nos dando um exemplo de vivacidade, é que nós precisamos compreender a contribuição dessas mulheres, dentro das escolas e fora das escolas. Porque nós, mulheres, garantimos a vida da nossa população. Então, é necessário dizer que a educação, para nós, é um ponto de resistência. É um ponto onde a gente utiliza uma forma de combater o racismo e a opressão e da libertação. Então, a gente garante que nossos filhos precisam ter escola. E, a partir disso, a gente luta para que as escolas recebam os nossos filhos e as nossas filhas. E, ao receber, que ela possa, de fato, a criança possa, de fato, permanecer, e aí com um outro ingrediente, feliz, com a solidariedade de todos. Porque a permanência das crianças negras na escola ela é fundamental. Porque há um abandono, porque o currículo não colabora. Então, a nossa luta é a seguinte: a gente luta para ter uma sociedade democrática. A gente luta para que as mulheres possam ter mais direitos. A gente luta para que nossos alunos, aliás, que os alunos das escolas possam ser abraçados pela história do povo negro. Todos os alunos. E nós queremos que os nossos alunos que nossos filhos sejam alunos e alunas dessa escola, porque a educação ela é um dos instrumentos para a conscientização. Ela é um dos instrumentos para facilitar a aquisição do conhecimento. E facilitando a aquisição do conhecimento da nossa história e da história da humanidade, da resistência, dos direitos humanos, nós temos o quê? Nós temos um bolo que cresce. Né? Cresce porque ele está sendo alimentado pela história, pela conquista e pela possibilidade das pessoas estarem sendo respeitadas pelo seu pertencimento racial. Então, reconhecer a educação como um lugar adequado para a gente continuar resistindo. A gente precisa apoiar a educação. Nós precisamos ampliar a nossa participação. Essa sempre foi a máxima. Desde o dia que nós pisamos neste país,
não sendo convidadas, mas sendo trazidas para participar de um momento ruim da história do Brasil, que foi a escravidão. Mas a gente precisa dizer desse período e precisa corrigir essa distorção da falta de educação para o povo negro. Mas as mulheres negras fazem a diferença, porque elas cuidam da educação antes de chegar na escola, que é uma educação de resistência. E a gente precisa cuidar da escola para que a escola possa abraçar e sustentar. Por isso que eu sempre vou dizer, lutar contra o racismo é papel de todas nós. Mas, para nós, despertar isso nos outros é fundamental. O racismo é crime, mas lutar contra o racismo para que a gente possa construir cidades, estados e países antirracistas. Então, o papel da educação, a prática, é construir esses elementos todos que vão dar sustentação para uma vida melhor, uma vida digna. E, logicamente, nós nunca vou esquecer, porque eu disse no início que eu sou sindicalista, de que tem que haver uma valorização profissional. Esses profissionais precisam ser abraçados e nós precisamos agradecer o empenho que eles também fazem para garantir uma sociedade democrática, um país soberano, um país onde eu possa, de fato, compreender a diversidade e a pluralidade das pessoas. E isso é a boniteza de sermos brasileiros e brasileiras. Eu vou indicar para vocês a leitura de um livro, que é da Cidinha da Silva, Cada Tridente em Seu Lugar. Vocês precisam ler este livro. É a gente homenagear essas mulheres negras que escrevem e com a... Como é que eu vou dizer? Com a doçura e a certeza de sermos mulheres que fazem a revolução. Então, a história do movimento negro, ela se confunde com a história do renascimento da vontade de termos uma sociedade mais democrática. O movimento negro unificado tem 47, vai fazer 48 anos. Ele nasce nas escadarias de São Paulo. E é importante a gente dizer isso. Lá tinham homens e mulheres, jovens, mulheres negras, jovens, homens negros, mas com a vontade de fazer a diferença. Em 1978, nós estávamos vivendo uma luta contra o fascismo, contra a ditadura, contra as perseguições e contra tudo aqui, contra a falta de democracia. Nós queríamos um país onde pudéssemos respirar e andar livres, ter as faculdades, as universidades, as escolas, para que a gente pudesse compreender melhor e aumentar o nosso nível de desenvolvimento. Nós queríamos trabalho, renda, nós queríamos que as perseguições parassem contra o povo negro. Então, quando a gente tem essa experiência do nascimento do movimento negro unificado, que contribuiu significativamente para a discussão em todos os espaços do que significava liberdade para nós. A liberdade de poder ter trabalho, ter renda, de ir e vir, de ter lazer, de absolutamente curtir uma música, de podermos decidir aonde nós poderíamos morar, de reivindicar para aqueles que se arvoravam em ser representantes do nosso, né, no legislativo, nas câmaras municipais, em todos os espaços, que eles pudessem nos representar. E nós decidimos que nós queríamos, de fato, não ser representados, mas nós queríamos participar da história do nosso país, ocupando espaços, definitivamente, espaços que eram só espaços de pessoas brancas. Então, eu acho que a gente dá para o país o sentido da consciência negra, da possibilidade das pessoas entenderem que mulheres negras amamentam, mulheres negras parem os seus filhos, mulheres negras estudam e podem ser
deputadas, vereadoras, médicas, dentistas, professoras, advogadas. Nós fomos dando o tom, logicamente, sob muita opressão, desvendando a falsa democracia racial no país, denunciando nos organismos internacionais, nós fomos nos organizando. Então, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Fortaleza, Goiás, Rio Grande do Sul. Nós fomos caminhando para o país no sentido de organizar o povo negro para a luta antirracista nesse país. Nós fomos criando possibilidades de conversar com a educação, no sentido da educação ela poder abraçar melhor. Nós chegamos à conclusão de que, para corrigir essa distorção, era necessário nós termos alguns marcos legais. A Constituição foi um desses momentos. A LDB foi um momento muito importante, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas nós tivemos, nesse crescente, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639. Então, nós temos assim, a possibilidade de ir caminhando num crescimento de discutir com a sociedade a importância do negro no nosso país. Primeiro houveram vários conselhos da comunidade negra, depois secretarias, nós tivemos o nosso ministério, que ainda não era ministério, mas era uma secretaria especial ligada à presidência da República. Então, nós tivemos vários momentos. Esses momentos todos, nós tivemos a certeza. As mulheres como protagonistas e organizadoras da luta. Não queremos dizer que nós não podemos, nós não contamos com os homens. Lógico que sim, mas nós tivemos um despontamento, um crescimento do envolvimento das mulheres. Então, a identidade cultural, a compreensão dos mecanismos de opressão, a nossa mobilização, a formação política, o nosso interesse pelo engajamento social, as nossas entradas nas associações de bairros, nos conselhos municipais de saúde, educação, cultura, a nossa participação nas esferas mais diversas do país, por entender que nós precisávamos colocar a nossa voz à disposição da sociedade. Então, participar dos sindicatos, participar dos partidos políticos, participar da forma organizacional da sociedade para reivindicar os nossos espaços e a gente ter, de fato, a possibilidade de falar. Nós nos relacionamos, isso é uma grandiosidade das mulheres negras no nosso país, com todas as outras possibilidades institucionais e movimentos sociais. Nós sempre estivemos nos lugares para cobrar mais terra, mais liberdade, um número maior da presença de mulheres negras em todos os espaços. Nós fomos para dentro das escolas como mães, avós, tias e profissionais da educação, tanto profissionais da educação, professores, quanto os administrativos. Nós estamos nas escolas, fora das escolas, organizando o pensamento mais coletivo para dar unidade, para dar sustentação política da atuação de cada mulher nesse país. Então, nós temos que apresentar, e apresentamos mais soluções. Nós nos comunicamos melhor, nós falamos melhor, nós nos organizamos para estar nas universidades, para a gente também dar e ter o conteúdo adequado para ajudar na confecção das possibilidades científicas da participação das mulheres. Por isso, nós escrevemos livros. Por isso, a gente sai nas ruas para dizer que nós precisamos de escolas antirracistas. Por isso que a gente diz que Angela Davis, Luísa Bairros e tantas outras mulheres são absolutamente necessárias para continuar a luta de quem veio antes de nós. E nós precisamos fazer isso. Então, nós agregamos na sociedade mais qualidade de vida, mais consciência, mais possibilidade feminina
de se ver dentro da sociedade. Então, o movimento negro unificado, ele presenteou a sociedade com mulheres capazes de estar em qualquer lugar, nos representando e falando por nós, tirando essa possibilidade da gente ter interlocutores. Isso é importante. Então, a educação, o processo educacional, a criação do movimento negro e a libertação das mulheres, mesmo nas condições mais adversas da opressão, nós sempre cuidamos do nosso povo, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, da possibilidade do sagrado entre nós, mas a gente sempre quis dizer que nós sempre precisaríamos ter essa grandeza e a coragem de assumir a nossa história. Eu acho que são vários espaços que nós temos que garantir a presença das mulheres e das mulheres negras. Um desses espaços é esse aqui que nós estamos falando. Nós precisamos compreender a importância da fala, do gesto, de estarmos em todos os lugares. Nós temos que estar presentes nos cartazes, nos programas que a gente participa, na comunicação, na feitura das propostas para engrandecer o nosso país. Nós temos que estar em todos os lugares. A gente não pode abrir mão disso. E por que a gente tem que estar em todos os lugares? Porque nós precisamos continuar desafiando essa ordem para desordenar a lógica de estarmos fora de tudo e esperarmos que alguém nos convide. Nós precisamos dizer, nós estamos prontas. Nós precisamos que a educação antirracista ela se dê a todo momento. Cada casa, cada lugar, cada local de trabalho tem que ser um quilombo de resistência. E o quilombo de resistência é que nos dá a grande possibilidade de agirmos coletivamente. Então, eu quero trazer para vocês uma palavra que eu gosto muito. Ela está até aqui. Está até aqui. Aqui. É o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Definitivamente, esta palavra resume muito a importância que nós temos que dar para as mulheres. Então, a possibilidade de sermos mães do mundo, mães das ideias possíveis para tirar desse lugar muito ruim algumas coisas que são condicionadas na nossa sociedade. O machismo, o racismo, a misoginia. Nós precisamos estancar essa possibilidade das pessoas tirarem as nossas vidas. Então, o feminicídio é crime. Então, os criminosos precisam pagar por isso. Então, nós precisamos ter uma formação decente. Nós precisamos ter uma formação que dê conta de nos colocar nesse lugar que nós estamos aqui hoje, da fala concreta, da luta de resistência. Nós precisamos brigar em todos os espaços de aprendizagem educativa, um currículo que inclua a história das mulheres no mundo, dos negros, dos indígenas, da população LGBTQIA+. Nós precisamos incluir e nunca dividir. A inclusão dá um bom resultado, o resultado de que as pessoas ficam nos lugares onde elas se veem, onde a gente se enxerga. Então, eu preciso entrar numa escola onde eu enxergue a professora e o professor, o administrativo, o meu colega. E eu preciso respeitar a diversidade. Eu preciso que esta escola, junto com a sociedade, combata o racismo da nossa estrutura. Então, eu preciso saber como é que o racismo se manifesta. Da maneira mais sorrateira e cruel. E, ao saber disso, eu vou combater. Eu vou combater nas falas, nas piadas. Eu vou combater
Eu vou combater em todos os lugares. Eu vou combater quando eu ler um livro e encontrar frases racistas. Eu vou combater quando eu estiver andando na minha cidade e ouvir uma frase ou alguém que está sendo subjugado por conta da cor da pele. Eu preciso entender para eu combater. Eu preciso do envolvimento da comunidade. Sem o envolvimento da comunidade, sem o respeito, e aí eu vou trazer para vocês uma coisa que eu gosto muito, para vocês entenderem o que é o envolvimento de uma comunidade que protege o outro. E lê aí. Nós precisamos compreender a lógica desse bloco, que não é um bloco só carnavalesco, é um bloco político de resistência que está hoje localizado na Bahia, em Salvador, no Curuzu. Lá tem a escola, Mãe Hilda. Lá a gente vai encontrar símbolos de resistência. Então, como o Ilê e como outros blocos que resistem, nós precisamos dar vazão para essa existência. A nossa existência é o Ubuntu. Eu sou porque você existe. E você existe porque nós existimos e tem que dar vazão para a coletividade e o respeito individual. Isso é o que a gente precisa construir. E aí, nós precisamos ter políticas públicas que são eficazes. Os instrumentos, os equipamentos sociais precisam funcionar para amparar as pessoas e garantir os seus direitos. Eu preciso que a escola funcione, que o posto de saúde funcione, que o hospital funcione, que o departamento que alimenta o lazer da cidade funcione. Eu preciso que o transporte funcione, eu preciso que a universidade dê conta dos cotistas e que a gente evite a falsidade ideológica das pessoas para poder ocupar os espaços dos negros dentro da universidade. Eu preciso fazer com que as cotas no serviço público funcionem. Eu preciso fazer com que os nossos equipamentos funcionem como locais para proteger a vida. Então, nesse sentido, educadores e educadoras que acreditam que uma escola é um espaço de transformação, eu preciso que essas pessoas se deem a mão e lutem coletivamente para defender o nosso país. Eu preciso de aliados e aliadas que possam se comprometer a lidar diariamente com o combate ao racismo, dando voz, dando vez, se nós precisamos continuar compreendendo que o nosso mundo ele é plural, ele é diverso, ele é coletivo e ele precisa compreender quem anda nesse mundo. Eu preciso favorecer que a gente tenha uma boa defesa do nosso meio ambiente, para que o meio ambiente nos ajude no fortalecimento das nossas vidas. As cidades precisam respirar a possibilidade do respeito ao outro. Eu preciso ter casa, eu preciso morar bem, eu preciso comer bem, eu preciso pegar um transporte e trabalhar, eu preciso ter trabalho e renda. Então, nesse sentido, a gente defende uma cidade que a gente possa acentuar a felicidade, o direito de cada um. Nós precisamos acentuar a cidade a enxergar o outro, o quanto de mulheres nós temos, mulheres negras, e o compromisso de uma sociedade absolutamente justa. E um Brasil para as brasileiras. Um Brasil onde eu vou ter a compreensão de que é necessária a construção de escola antirracista. Mas melhor que uma escola antirracista é uma cidade antirracista. Então, nesse sentido, a educação, as mulheres negras, ao envolvimento de todos numa coletividade para a gente criar ou continuar criando cidades onde todos possam ser respeitados e respeitadas. Eu deixo aqui
o meu axé de resistência e a minha crença absurdamente uma crença de que nós, mulheres negras, podemos e devemos ajudar no desenvolvimento desse país. E a gente só ajuda, a gente só consegue colaborar se nós tivermos os espaços, de fato, sendo ocupados por mulheres como nós, como você. É isso. Grande axé, muito obrigada. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho mais para que nós possamos continuar sendo elas por elas. Hoje a aula foi sobre mulheres e o compromisso com a educação antirracista, com Ieda Leal, educadora e sindicalista.